Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao final de mais uma semana, em oração, confiando na proteção do Altíssimo. Façamos sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus segundo São João, capítulo 10, versículos 31 a 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusar de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permanecendo ali, muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, você faz muito bem em responder: glória a vós, Senhor. Você está dando glória a Deus. Você crê em Deus. Você abraçou a fé. Como é maravilhoso neste Evangelho ver que mesmo tendo aqueles que se negavam a acreditar na palavra de Jesus, aqueles que se negavam a ver nas obras de Jesus a manifestação de Deus, mesmo tendo aqueles que permaneciam com o coração fechado, havia aqueles que acreditaram no Senhor. Haviam aqueles que abraçaram a fé. Diziam: João Batista não realizou nenhum sinal, mas tudo aquilo que ele falou a respeito desse homem aí, de Jesus de Nazaré, é verdade. E diz o Evangelho: e acreditaram em Jesus. Nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos que Jesus é Deus. Interessante fazer sempre a diferença: Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo. Quando nós escrevemos Deus com D minúsculo, estamos nos referindo a falsos deuses. Quando nós escrevemos Deus com D maiúsculo, estamos nos referindo ao nosso grande Deus. Por isso que no Evangelho, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse vós seus deuses, esses deuses aqui está com D minúsculo. Jesus está dizendo assim: ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses, com D minúsculo, as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusar de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, com D maiúsculo? Seria estranho nós falarmos entre nós: olha, nós somos deuses, com D minúsculo, porque nossa cultura não permite. Mas filho de Deus, Deusinho. Mas nós evitamos isso para não gerar uma confusão na cabeça das pessoas. Mas nós somos filhos e filhas de Deus.
Geralmente as pessoas falam filho de gato, gatinho, filho de peixe, peixinho, filho de Deus, deusinho. Pois é, Jesus está ensinando isso. Se a Escritura chama de deuses aqueles aos quais a palavra foi dirigida, imagine ele, que é filho de Deus, filho verdadeiro. E os judeus não aceitam. Novamente, pedra, querem apedrejar, querem tirar de perto. E eles dizem, nós não queremos te apedrejar por causa das obras boas que você fez, não. Nós queremos apedrejar você, porque você sendo apenas um homem, você se faz de Deus. Não aceita a divindade de Jesus. Ainda hoje, nós temos os judeus, que não são cristãos, que não aceitam Jesus como Deus e Salvador. Ainda estão esperando a salvação. Querido irmão, querida irmã, que neste evangelho nós possamos nos sentir estimulados a abraçarmos ainda mais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, quem acreditar nas obras do Senhor reconhecerá que ele veio do Pai. E do Pai ele volta, mostrando também para nós que do Pai nós viemos, para o Pai vamos voltar. A nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Querido irmão, querida irmã, que neste evangelho, que nesta oração, nós possamos fortalecer nossa fé, porque estamos vivendo numa sociedade onde o ateísmo cresce, onde cresce cada vez mais o número de pessoas agnósticas, pessoas que creem que Deus existe, mas não querem saber de religião, pessoas que acreditam que tudo foi criado por uma explosão, independentemente da ação de Deus, pessoas que acreditam que Deus não existe, que é só uma bondade que acontece no coração, e assim uma multiplicação de crenças. Mas em meio a tudo isso, sejamos aqueles que reconhecem que Deus Pai enviou Jesus, seu Filho, para a nossa salvação. Interessante perceber que na nossa oração e nas orações das Santas Missas, nós fazemos a oração dirigindo-se ao Pai e concluímos dizendo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, reforçando ainda mais a nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por quem você quer rezar, que graça espera alcançar, coloque agora no seu coração. Oremos. Perdoai, ó Deus, nós vos pedimos as culpas do vosso povo, e na vossa bondade desfazer os laços dos pecados que em nossa fraqueza cometemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a Santa Cruz seja minha luz, que o demônio não seja o meu guia. Afasta-te, Satanás, não me sugira as tuas vaidades. É mal que me dás, bebe teu próprio veneno. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. O próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu
resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. É uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedir e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declara milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão